Boa tarde a todos. O que a Malu falou é que a gente tem a cabeça jovem, né? E esquece que o corpo já tem uma idade. Aí a gente faz coisas de adolescente. Faz parte da vida, do aprendizado nosso, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, que Jesus possa continuar nos amparando, nos envolvendo, permitindo que nós tenhamos entendimento dessas mensagens que são tão importantes para nós, né? E nós vamos dar sequência ao estudo do livro O Nosso Lar. Nós relembramos, né, que quem ainda não leu, quem ainda não teve a curiosidade de ir atrás, que vá, que busque, porque é um livro muito interessante, traz muitas informações para nós. Ele pode ser baixado em PDF, a gente pode ler, né? E tem também o filme. O filme é um pouco resumido, mas já ajuda com bastante informações. E hoje nós vamos estar refletindo sobre o capítulo 15 e 16. Aí nós vamos relembrar, né, que o livro foi ditado pelo espírito André Luiz. E esse nome é um nome fictício, não era o nome dele daquela encarnação presente. A gente já falou em outras palestras, né? E foi psicografado através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? O nosso querido Chico Xavier, que a gente chama assim, tá? E nesse capítulo 15, é um capítulo muito gostoso, muito, porque ele vai falar sobre a visita materna, a visita da mãe dele. Então, só da gente ver, né, o título, a gente já se emociona, porque nós lembramos de um famoso ditado: depois que fui mãe, entendo perfeitamente o que a minha mãe falava. Ou seja, nós vivenciamos, né, ao longo da nossa jornada, da nossa vivência, o que André Luiz realmente veio trazer neste livro, né, nesse capítulo. E apenas naquele momento, quando ele recebeu a mãe dele, ele reconhecia que a experiência humana, a experiência nossa aqui nessa matéria, a vivência, porque nós somos seres espirituais, nós estamos aqui momentaneamente aprendendo, né, nessa escola que a gente chama de vida, né? Então ele lembra, né, ele relembra, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. Muitas vezes a gente brinca, muitas vezes a gente esquece que a gente está aí nessa escola em aprendizado. A gente pensa que veio de férias, né? Que é época de férias e a gente está lá, não está preocupado. Mas a importância desse nosso dia a dia, de aproveitar este momento. Então, é muito importante essa encarnação na Terra, e ele lembrou isso, né? Aos olhos, relembrando tudo aquilo que ele ignorou enquanto ele estava encarnado, né? Considerando as oportunidades que ele teve e que ele não prestou atenção. E ele pensava com ele não merecia, apesar de tudo, estar no nosso lar. Olha só que coisa maravilhosa, né? Quando a gente reconhece e a gente quer fazer de tudo para que a gente possa melhorar. Então, quando vivenciamos uma situação, seja qualquer situação, sentimos e nos colocamos no lugar do outro. Quando a gente coloca no lugar do outro, que é essa a finalidade da encarnação, aonde Jesus veio trazer para a gente, faça ao outro o que gostaria que o outro fizesse para você. Olha a importância, né? Às vezes, a minha mãe também, ela quebrou o pezinho dela, e eu falava para ela assim, 30 dias passa muito rápido, mãe, é muito rápido.
Agora eu acho que 30 dias demora 1 ano. Então eu me coloco no lugar dela, eu me coloco no lugar do outro, porque eu estou vivenciando esse momento. E às vezes a gente esquece, né? Que o outro às vezes está com uma dorzinha na unha, tal, a gente vai falar, mas o que é? Só uma dorzinha na unha? A gente não sabe qual que é realmente a dificuldade do outro, né? Então vamos prestar atenção nesses detalhes. Então, muitas vezes, após cada aprendizado, somos chamados para dentro de nós mesmos, pela nossa consciência, para refletir, para agir, para mudar os hábitos, para mudar os pensamentos. Então, a gente agora, seguindo na sequência do capítulo, André Luiz recebe a informação de que teria visita da mãe. Aí eu pergunto para vocês, fecha os olhos um pouquinho e pensa se você tivesse a visita da sua mãe agora, nesse exato momento. O que vocês fariam? O que cada um faria? Quais são os pensamentos? Quais as recordações? Quais as lembranças boas? Quais os aprendizados que ela trouxe e que você vivencia até hoje e que muitas vezes você fala, ai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, eu faria diferente. Olha só o que André Luiz veio trazer para a gente. Então, André Luiz, ao ver a mãe dele, ele sentiu uma criança. Como no tempo em que brincava, com os pés descalços, na areia do jardim, e ele abraçou carinhosamente e chorou, 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 experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Aquele carinho de mãe que só a gente sabe, quando a gente abraça, às vezes quando a gente pode, deita a cabeça, e a mãe passa assim, né? Os dedos no cabelo, que delícia que é. Então, André Luiz beijou repetidas vezes, abraçou, apertou os braços, misturando as lágrimas dele com as lágrimas da mãe dele, tamanha emoção e a vontade de não soltar mais aqueles braços que tanto aprendizado deixou para ele. Até que a mãe o desperta, o chama à realidade no momento, dizendo: filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar os corações. Aí eu reflito com vocês, como é verdadeira a colocação dessa mãe. Então, André Luiz, ele continua fazendo uma analogia, que guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em um porto seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em uma trama de felicidade indizível. Que delícia, aquele abraço gostoso de mãe, né? Como a experiência, a maturidade, o crescimento espiritual da mãe de André Luiz colaborava agora, né, para a harmonização de suas energias, como uma mãe que precisa conversar com seu filho. Quantas vezes a gente ouviu a nossa mãe, quantas vezes sentamos e ficamos prestando atenção em todos aqueles alertas. E através desses alertas, a gente mudou o pensamento, mudou as atitudes, a gente tomou decisões importantes, né? Então, são infinitas vezes que recebemos as orientações de nossas mães e muitas vezes, e quase sempre, tratamos as nossas mães como escravas, pedindo e exigindo, até mesmo nós chegamos a falar para ela, eu não pedi para nascer. Quantas pessoas já falaram isso e a gente já ouviu, né? Então, raríssimas, né? Nós dedicamos a ela a atenção, o carinho,
Só quando a gente perde aquele momento de estar presente fisicamente, é que a gente vai lembrar dessa importância. Aí ficamos em busca de oportunidades onde nós não tivemos tempo de estar presente, de abraçar muitas vezes, de beijar, de dizer eu te amo, de prestar atenção às necessidades, que muitas vezes é só de um ouvido. Muitas vezes ela precisa o quê? Falar. E a gente vai emprestar o ouvido. E nós não, no nosso egoísmo, a gente nem deixa falar, a gente começa a falar, né? Então nós esquecemos que nossos pais não são heróis, que eles são seres espirituais como nós, que como nós estão em aprendizado também na Terra e são falíveis de erros. Então a gente precisa perdoar, compreender e prestar atenção. O Espiritismo, esse consolador maravilhoso que nos permite encontrar a porta da luz, por acreditar que somos espíritos eternos, apesar de alguns erros ainda nessa encarnação presente, mas a gente é espírito eterno, nós vamos ter várias oportunidades aqui nessa matéria. Então, poderemos sim ser mais conscientes, mais humanos, compreensíveis com o outro, em relação àquele que está próximo de nós. Então, sabiamente, a mãe de André Luiz o convida à reflexão. E ele fala, para aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental, conforta-me tua confiança em meu carinho, experimento sublime, felicidade em tua ternura filial, mas não poderá retroceder as minhas experiências. Amemo-nos agora com grande e sagrado amor divino. Aquelas palavras, essas palavras benditas, despertaram, aguardaram, então ele aguardou aquela impressão gostosa, aqueles fluidos vigorosos, e ele ficou, ergueu, né, ficou em pé, beijou a fronte da mãe e agradeceu aquela oportunidade de ter a visita da mãe dele. Aí o capítulo 16, ele fala sobre confidências. Aqui nós podemos perceber o que dizemos que quando somos mães, quando a gente tem a oportunidade de ser mães, de ser pais, nós percebemos a nossa responsabilidade. Esses espíritos que nós recebemos para orientar, para conduzir ao bem. E aí a gente lembra também de uma fala de Jesus, a quem muito deu, muito será cobrado. E que a gente possa realmente ter essa conscientização. Então a mãe de André Luiz fala para ele, a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho e mais abnegação. Não suponhas que a tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro, e antes revelação de responsabilidade necessária. Ela quis mostrar para ele que ela ainda está trabalhando e que ela trabalha, e a importância de todos nós estarmos trabalhando. Aí André Luiz pergunta para a mãe, e o meu pai? Como está meu pai, Laerte? Por que não veio me visitar? A mãe informa que o pai ainda não acordou. Acordou da forma de conscientizar, que é espírito agora. Então, o seu pai ainda não acordou, ou seja, ele encontra-se ainda envolvido em energias maléficas, apesar de várias tentativas de visitá-lo e tentar ajudar. Mas a ajuda somente pode acontecer
se ele quiser. Então, ele precisa dar aquele primeiro passo para que a ajuda realmente seja feita. Então, o pai ainda não compreendeu que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Ou seja, o morrer, na realidade, é um despertar na espiritualidade. É como se a gente fosse dormir à noite e no dia seguinte acordasse. A gente vai ser aquilo que é, né? Não vamos ser anjos ainda. Vamos ainda ter uma caminhada. Então, o pai, né, Laerte, portanto, não percebeu a presença espiritual, nem a assistência desvelada dos amigos espirituais. Por isso, a importância da gente estudar, conhecer, de saber, de compreender que nós somos esses seres espirituais, que nossa casa verdadeira é a casa espiritual. Aqui nós estamos de passagem. Então, a mãe de André Luiz conta que certa vez, Clarencio, aí lá do livro, né, quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas em vão, porque não adianta, se ele não quer, se ele não tem vontade, né? Então, não é possível acender luz em candeias sem óleo ou sem pavio. Ela afirma que precisa adesão mental de Laerte, ou seja, a vontade, o querer, para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Aí agora a gente vai concluindo esse capítulo, esses 2 capítulos, onde nós vemos o devotamento da mãe, né, de André Luiz, em resgatar todos aqueles que fazem parte da família de André, né? Todos da mesma família, aquela família terrestre, né? Seja o marido, os filhos que ainda se encontram perdidos, não compreendendo a situação do desencarne. Ela se preocupa com aqueles que estão ali vivenciando ainda encarnados, né? Dando amparo, afago naqueles momentos difíceis. André, com o pensamento fixo de querer ir ao encontro da esposa e dos filhos, para alertar, para chegar lá e falar, gente, presta atenção, essa vida é temporária, né? Mas não adianta a gente querer abrir os olhos. A mesma coisa acontece quando a gente vem à casa aqui espírita ou entra num curso, a gente quer trazer a família inteira, falar, gente, achei o caminho, né? Aquele caminho, a verdade, a vida que Jesus falava. Mas não adianta porque cada um está num nível de compreensão. Então, eles vão chegando devagarzinho. Que jeito? Porque a gente vai cansar de tanto falar para eles vir aqui? Não, pelo nosso exemplo. Pelo nosso exemplo, a gente vai cativando cada um que está conosco nessa vivência. E cada um vai acordar para essa vida espiritual. E a matéria é boa, é importante? Sim. Aliás, o nosso corpo é matéria. E ele é muito importante para o nosso espírito. Então, a gente tem que dar valor à matéria, mas ela não é essencial. Essencial é o espírito que está aqui. É o espírito que está nessa aprendizagem, nesse momento de aprendizado. Então, gostaria de desejar para vocês uma boa semana e continue com esses capítulos. Aqui não é o fim, ainda temos mais a falar, tá bom? Uma boa semana a todos.